O altar era revestido com bronze, feito de madeira de acácia, e Deus dá todas as dimensões do altar para que Moisés pudesse dar a ordem para construir o altar. Então, Deus deu a ordem para Moisés dar a ordem para construir o altar, e quando o altar estava pronto, a Bíblia diz que saiu um fogo de Deus. O fogo saiu da onde? E acendeu o altar. Está no capítulo 9, versículo 24. Saiu um fogo diante de Deus e acendeu o altar. Então isto quer dizer que o altar pertencia a quem? Deus. O fogo saiu de quem? De Deus. Então Deus levantou Arão, o sacerdócio, levantou Arão, e de Arão veio os sacerdotes. E qual era a ordem de Deus? Haverá um turno, e cada sacerdote que assumir esse turno deve trazer para esse altar lenha, e através dessa lenha manterá o fogo que eu já acendi. Então, o fogo começou a queimar com Deus. O altar era de Deus, mas quem deveria manter o fogo aceso era quem estava assumindo o altar. O que Deus desejava? Vai queimar sobre esse altar sacrifícios. Os homens virão até aqui, e nesse altar eles terão um encontro comigo. O sacrifício era trazido até o altar. E o que deveria trazer no altar? Uma cabra, um animal grande de acordo com a posse do ofertante. Ele poderia trazer até um boi, desde que ele pudesse, se ele tivesse condição, uma pomba ou uma rolinha, como se diz. Poderia se trazer um animal pequeno para os pobres, que não tinham uma condição de ofertar um animal maior. Então, uma junta de sacerdote, antes de chegar no sacerdote que estava no altar, uma junta que acompanhava o seu turno, fazia a expiação do sacrifício do ofertante. Por quê? Porque a lei dizia que o animal tinha que ser perfeito. Ele não poderia ser manchado, ele não poderia ter defeito. Então, isso quer dizer que uma junta de sacerdotes observava o animal e só deixava o animal subir no altar para ser sacrificado depois que eles examinavam e dizia: está tudo ok, o animal é perfeito, não tem nenhuma mancha, está apto para ser sacrificado. Pastor, e se o animal, o sacerdote deixasse o animal com defeito subir no altar? O fogo ia queimar. O fogo queimaria. Mas a responsabilidade ficaria sobre quem? Sobre quem está no altar. O fogo queimaria um animal que está com defeito? Queimaria, porque o fogo tem poder de destruição. Mas a responsabilidade era de quem estava no altar. É interessante que a Bíblia diz que quando o fogo estava aceso, se colocava o sacrifício ali em cima. E antes do animal morrer, o pecador colocava a mão sobre a cabeça daquele animal inocente. E o animal não tinha nenhuma culpa. Mas quando ele colocava a mão na cabeça daquele animal inocente, a Bíblia diz que a culpa do pecador era transferida para a cabeça daquele animal inocente. Então, qual era o resumo? Era que um inocente morreria no lugar do culpado.
Você não pegou. Era que um inocente deveria morrer no altar, no lugar do culpado. Então era um ser inocente que estava morrendo por causa de um pecador. Olha para cá. Aonde é que o animal morria? Repita comigo: no altar. Ou seja, aquela madeira que era também de acácia, que se colocava no altar para queimar, era uma madeira dura. Mas quando ela chegava no altar, e se você estudar sobre a acácia, você vai ver que é uma madeira muito dura, mas ao mesmo tempo é boa para se trabalhar com ela. Porque a arca da aliança foi feita com a madeira de acácia, e dentro da madeira de acácia que foi feita a arca, que foi revestida de ouro por dentro e por fora, tinha o maná, tinha os 10 mandamentos e a vara de Arão que floresceu, e por cima da arca a tampa do propiciatório, e por cima da tampa os 2 querubins olhando um para o outro. A arca simbolizava, olha para cá, a arca aberta simbolizava a presença de Deus. A arca fechada simbolizava a presença de Deus. A arca, quando foram abrir, você lembra que os homens da cidade dos filisteus tentaram abrir a arca e Deus matou 50.000 homens só porque olhou para dentro da arca? E eu fui estudar sobre isso. A arca fechada simbolizava a presença de Deus no meio do povo. A arca aberta simbolizava a eternidade de Deus. Por que Deus matou 50.000 homens que olhou para a arca? Porque ninguém pode ver a eternidade estando vivo. Só se vê a eternidade depois que morre. Olha para cá, escute isso aqui. Mesmo a madeira, a arca sendo a arca feita de acácia, revestida de ouro, ouro fala de algo eterno. Ouro fala de realeza. Aonde a eternidade de Deus estava habitando? No meio de algo feito de madeira. E o que significa essa madeira? Um homem duro, sem Deus, cheio de espinhos, mas Deus pegou o que é duro e resolveu trabalhar com ele. Tem gente que está me olhando aqui, que tem gente que quando vê você como crente nem acredita, porque olhava para aquela madeira dura, olhava para aquela jovem dura. Eu não quero saber de crente, tenho ódio de crente, não gosto de crente. Mas aí, um dia, você foi parar na mão de Deus. E Deus, para te amolecer, trouxe você para o altar. Olha para cá, é o fogo que faz com que o sacrifício vai queimando. Olha para o trovão, é o fogo que faz com que o sacrifício vá queimando. Escute, você sabia que quando se colocava a mão na cabeça do sacrifício, e depois que o pecador fazia aquele ato, o sacerdote pegava o pescoço do animal e degolava? Olha para cá, e a Bíblia diz que quando ele degolava aquele animal, ele aspergia o sangue daquele animal no altar. E o sangue daquele animal encobria o pecado do pecador. Mas olha para cá, sabe aonde ele era degolado? Repita comigo: no altar. Então antes dele morrer, ele se debatia. E enquanto ele está se debatendo, ele está queimando. Ele está sangrando e está queimando. E aonde ele está morrendo, repita comigo: no altar. Altar fala a presença, fala da presença de Deus. O fogo que acendia no altar é da presença de Deus. O altar simboliza a cruz de Cristo. Olha para cá, a gente só consegue morrer quando nós olhamos para aquele sacrifício.
A gente só consegue vir até o altar quando a gente olha para Cristo. Olha para quem? Para Cristo. Olhai para mim e sereis salvos. É só quando a gente consegue olhar para Ele que a gente vem até a Cristo. Olha para o trovão. A gente só vem até o altar por causa de quem? Cristo. Então a gente vai chegar no altar que está apagado ou está aceso. É aí que começa o processo de morte. Porque por causa dele você não vai ser encoberto os seus pecados, você vai ser purificado agora. Olha para cá, e quando você chega no altar, que é o altar que simboliza a cruz e o fogo simboliza a presença, então a cruz trouxe a você o direito de ser salvo, e quem é salvo tem direito de sentir o quê? A presença. Então você vem para o altar, por quê? Porque ninguém que é crente quer permanecer como chegou. É por isso que eu sempre digo, eu prego o evangelho bíblico, porque a Bíblia, olha para cá, o evangelho aceita todos, mas o evangelho não aceita tudo.